A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando da Palavra de Deus. Livro de Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Vamos ler com a ajuda de Deus aqui de seu bom Espírito, em nome de São Jesus. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha. Então, quando um príncipe pecava e tinha consciência que estava errado, ele levava um bode, sem mancha, né, sem defeito, aos sacerdotes, e pelo sangue desse bode os seus pecados eram perdoados. Hoje nós não fazemos mais sacrifício de animais, né, como nós estamos vendo nos estudos. A nossa fé em Cristo, que foi o último sacrifício, que derramou seu sangue para perdoar nossos pecados, esse nos limpa de todo pecado. É só você confessar seus pecados nas suas orações diante de Deus, e pelo sangue de Cristo, nossos pecados são perdoados. E aqui, ó, quando ele não sabia que tinha errado, ele poderia ser notificado. Ó. Então, nós devemos notificar. Quando a gente vê uma pessoa que está no erro e ela não sabe que aquilo é errado, nós devemos alertar essa pessoa. É dever da igreja, alertar o próximo, porque a gente ama todas as pessoas e nós queremos que todos se salvem, né? Então, tenham paciência com nós que somos crentes, né, que servimos a Deus, porque como a gente ama muito vocês, a gente quer que vocês se salvem. A gente quer que vocês estejam no céu com a gente. Então, tenham paciência com os crentes, tá bom? Porque é muito amor. Eles querem que todos se salvem, e que todo mundo conheça Jesus Cristo e que todo mundo pare de fazer os seus erros, que sejam transformados pela verdade. E a verdade é Cristo Jesus e o seu Evangelho. Então nós temos que mostrar pela luz da palavra. A gente não pode repreender uma pessoa com arrogância, por coisas que nós achamos que é certo. Não. Nós devemos, no amor, chamar uma pessoa em particular, não devemos humilhar a pessoa na frente dos outros e falar: olha, meu irmão, ó, minha irmã, isso que você está fazendo pela palavra de Deus não é certo. O nosso Deus não se agrada dessas coisas. Então, fala no amor, mostra para ela a passagem bíblica e faça essa pessoa refletir sobre esse assunto. Aí o Espírito Santo vai convencer ela que ela está errada, ela vai se arrepender e os pecados dela serão perdoados. E ela vai buscar andar por essa verdade, por esse caminho que é Jesus Cristo, né? Então notifiquem sim, não se preocupem com a reação da pessoa. Hoje o espírito do anticristo está levantando muitas leis e está com a doutrina sobre intolerância, né? Que o inimigo quer que todas as pessoas possam fazer o que elas quiserem, que elas tenham liberdade total. Só que isso, pela palavra de Deus, está totalmente errado. Por isso que ele é anticristo, porque ele é totalmente contrário a Cristo. Jesus Cristo, por amor, nos corrige. Nosso Deus, por amor, nos corrige. Um bom pai corrige seu filho. Uma boa mãe corrige seu filho quando faz alguma coisa errada. Então nós devemos corrigir sim, pela luz da palavra. Da mesma forma que Deus nos corrige e nos corrigiu e continua nos corrigindo todos os dias quando a gente lê a palavra de Deus, nós devemos alertar e notificar essas pessoas que nós amamos. Então notifiquem sua família, notifiquem seus amigos. Tá vendo eles fazendo coisas que não agradam a Deus? Tá vendo um amigo seu usar droga ou vender droga? Conversa com ele. Fala no amor de Cristo. Olha, você é meu amigo. Eu não quero que você seja preso mexendo com droga. Eu não quero que você se vicie. Eu não quero que você estrague a sua vida. Então, Jesus Cristo me salvou. E Ele pode salvar você também. É assim que devemos fazer. Notifiquem. Quando você vê alguém fazendo uma prática que Deus não gosta, mostra na palavra, tá bom? Que a palavra seja o nosso guia, tanto para nossas vidas, como para alertar e notificar os nossos irmãos, tá bom? Vamos continuar a leitura? Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Agora nós vamos ver um exemplo de príncipe que pecou e se arrependeu, né? Daniel, ele era um príncipe de Israel. Ele e seus amigos foram levados cativos à Babilônia. E lá na Babilônia, e depois no Império Medo-Persa, com Ciro, né? Ele fez uma oração, porque ele descobriu por que eles estavam sofrendo tanto, por que a Babilônia foi lá e destruiu Israel, e por que eles foram levados cativos. E quando ele descobriu isso, e como que ele descobriu que ele estava errado? Lendo as Escrituras, tá bom? Ele viu todas as profecias, tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas escreveram,
e ele viu o quanto que Israel estava no pecado e ele também, porque ele era um dos príncipes de lá. Ele também pecou junto com eles. Ele fala com a boca dele que ele estava lá e que... Vamos ver a oração com as palavras dele, né? Livro de Daniel, capítulo 9, verso 8 e 10. Ó Senhor, a nós pertence a confusão, do rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ó, o próprio Daniel falou que pecamos, ele se inclui nesse pecado. Então a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que pecamos, tá bom? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Então a gente tem que estar sempre vendo a lei de Deus, porque Deus é infinito misericórdia. Mas para a gente reconhecer que estamos errados, a gente tem que conhecer a vontade do nosso Pai. Então esteja perto de pessoas que conhecem a palavra, mas principalmente você, busque a palavra de Deus. Busque oração, busque a leitura da palavra, vai na igreja ouvir a palavra de Deus para você saber a vontade do seu Deus. Para você poder alcançar essa misericórdia que Daniel alcançou. Pela oração dele, ele alcançou essa misericórdia. Ele viu que estava errado, tanto ele como a nação de Israel, e se prostrou diante de Deus, orou, confessou seus pecados, e Deus mandou o anjo Gabriel consolar ele, e ainda mandou um monte de profecia bonita sobre Jesus Cristo para Daniel. Leia esse livro de Daniel capítulo 9, que é muito bonito, tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo. Aqui no livro de Daniel também, capítulo 9, verso 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Enquanto ele estava orando ainda, o anjo Gabriel foi lá e tocou nele. Santo nome do Senhor Jesus. Que experiência maravilhosa, né? Essas experiências alcançam quem está em oração, tá bom? Eu oro pouco, eu tenho que orar mais. Mas mesmo nas minhas orações curtinhas, Deus tem me dado muitas experiências bonitas. Então eu creio que da mesma forma que Daniel teve essa experiência bonita de receber o anjo Gabriel, de receber um toque de Deus, né? Deus vai ser na vida de vocês também. Mas tem que buscar em oração e leitura da palavra, tá? Porque ele reconheceu que estava errado lendo a palavra de Deus, lendo Moisés e os profetas, tá certo? Agora vamos aqui, é um alerta para os príncipes que estão aprovando leis contra Deus, né? Que estão se rebelando contra Deus. Enquanto vocês estão vivos ainda, governantes, líderes, há chance de arrependimento, tá bom? Mas logo o Filho de Deus vai voltar. E aí só vai ser juízo. Aí não vai ter mais tempo de misericórdia, tá bom? Enquanto Jesus não voltou ainda, nós estamos vivendo o tempo da graça, é tempo de misericórdia. Deus está sempre disposto a perdoar. Então é bom vocês examinarem bem a consciência de vocês, ler a palavra de Deus, buscar Deus na igreja e arrepender dos seus pecados. Jesus está voltando. Lideranças políticas, vamos tomar cuidado. Vamos aqui dar o exemplo do livro de Salmos, capítulo 2, verso 10 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, que é Jesus Cristo, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Então os governantes que estão indo contra Deus, contra a vontade de Deus, aprovando leis contra a igreja, contra os bons costumes, contra a moral, contra a família. Cuidado. Beije o Filho enquanto há tempo. Vai buscar Jesus Cristo. Porque logo vai se levantar a ira dele contra vocês. Pode ser que seja agora, enquanto vocês estão vivos ainda. Pode ser que venha uma enfermidade sobre vocês. Pode ser que aconteça alguma coisa ruim na vida de vocês. Não provoquem a ira do Cordeiro. Ele é misericordioso, ele quer perdoar vocês. Só que se vocês insistirem muito nesse erro, vai causar a ira de Jesus Cristo. E o Cordeiro, vocês vão perecer, está escrito aqui, ó. E pereçais no caminho, não pereçam no caminho. O caminho é essa jornada nossa aqui na vida, aqui na terra. Nós estamos nesse caminho para chegar até o céu. Beije o Filho, que é Jesus Cristo, para vocês não perecerem nesse caminho, tá bom? Senão vocês não vão chegar, não vão ter salvação, tá certo? Toma cuidado com isso. Agora vamos estudar aqui os sacrifícios pelos erros de qualquer pessoa. Então, da pessoa comum, como eu e vocês, que não tem cargo político, não tem cargo de liderança religiosa, tá certo?
E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado. Ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado, que pecou. Então, tanto no caso do príncipe como das pessoas comuns, nós podemos ser notificados sim. Se eu fizer algo que está desagradando a Deus, alguém que serve a Deus pode chegar em mim e me notificar. Marcos, para de fazer isso. Isso não agrada a Deus. Está escrito aqui, ó, leia comigo. E o Espírito Santo vai me convencer do pecado e eu tenho que parar de fazer isso aí, né? Então, notifiquem seus irmãos. Se você ama alguém, notifica, tá bom? Tem que falar, tem que ensinar a verdade, porque a verdade liberta. Mas se você não repreender, não notificar o seu irmão, ele não vai conhecer a verdade e vai insistir no erro, vai continuar no erro. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta para a expiação do pecado e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do altar do cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado sem mancha, a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará, por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto, então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, e assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, pelo que pecou, ele será perdoado o pecado. Então os pecados são perdoados pela expiação de sangue, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui a gente vai estudar agora sobre notificação, sobre alertar, sobre corrigir o próximo. Nós devemos fazer isso aqui, tá? Isso aqui é orientação de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Eu vou dar aqui alguns exemplos disso, tá bom? Em Levítico, capítulo 19, verso 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então aqui Deus está nos ensinando que a gente não deve odiar o nosso irmão. Quem ama, quem não tem ódio no coração, repreende. Tá bom? Quem não repreende é porque não ama. É porque, essa pessoa está no erro, deixa ela, que ela tem que ir para o inferno mesmo. Isso é amar? Não é, de forma alguma, tá bom? Eu vejo muitas pessoas que tem alguém que não gosta e em vez de orar por ela e alertar ela que ela está fazendo algo de errado e trazer para o caminho certo, não, que essa pessoa, eu não quero nada, só desejo o pior para ela. Isso não é amar. Aqui está escrito para a gente não odiar ninguém, tá bom? Então ame, quem ama e repreende, ora e faz de tudo para trazer a pessoa para o caminho certo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que larga 99 ovelhas para ir atrás da ovelha desgarrada. Nosso Salvador mostrou o caminho para nós. É por essas pessoas que estão no erro que ele morreu na cruz. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, alguma hora da nossa vida, nós erramos também. Nós viemos do mundo também. Tem pessoas que já nascem na graça, são filhos de pais que já servem a Deus. Dá glória a Deus por isso. Mas mesmo servindo a Deus, nós erramos também. Ninguém é perfeito. E nós estamos sujeitos a ser notificados também pela palavra de Deus e também pela nossa família e pelos nossos amigos. Quem é amigo de verdade, alerta. Quem é amigo de verdade, corrige, tá bom? Não fale o que as pessoas querem ouvir. Falem o que elas precisam ouvir. Em Mateus capítulo 18, 15 está escrito: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Glória a Deus. Repreende. Alguém fez alguma coisa para você que você não gostou, que você te deixou triste e é algo que é contra a palavra de Deus? Chama esse irmão em particular, mostra para ele a palavra de Deus. Olha, está escrito aqui na Bíblia que isso que você fez comigo é errado. Eu fiquei triste, mas eu te perdoo porque meu Senhor Jesus Cristo ensinou a perdoar. Você se- eu te perdoo, peça perdão primeiro, porque nós que servimos a Cristo temos que dar exemplo. Peça perdão primeiro e mostre
no amor para aquela pessoa que o que ela fez com você foi errado. E se ela te der ouvidos, você ganhaste a teu irmão. Você tinha uma pessoa que era inimiga sua, agora é seu amigo. Você ganhou uma amizade. Ou se alguma pessoa da sua família, você recuperou um ente familiar que você amava, mas que por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, acabou esse relacionamento. Tanto de pai com filho, filho com mãe, filho com pai, ou de marido e mulher. Quantos casais acabaram porque um magoou o outro? Conversa, mostra na palavra de Deus. Tenta, mas faz a sua parte primeiro, perdoa primeiro. Fala que ama a pessoa. E vocês vão ver que vai dar tudo certo. Sigam a palavra de Deus, tá bom? E os seus conselhos. E alerta ao teu próximo. E você vai ganhar amigos. Você vai fortalecer seu relacionamento com a família, no casamento. E é só alegria, tá bom? Então, sigam a palavra de Deus. Às vezes é difícil. Às vezes você não quer ter essa conversa. Porque você acha que essa conversa vai te trazer prejuízo. Vai te magoar mais ainda. Não tema isso. Fala a verdade. Chama, mostra, mas pela Bíblia. Ou chama para ir para a igreja. E o Espírito Santo vai convencer essa pessoa para estar errada. E você vai ganhar elas para a sua vida. E vai ganhar almas para Jesus também. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 11 está escrito: Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas na luz. A gente tem que expor a luz. E a luz é Jesus Cristo, é a palavra, é o Evangelho. A gente tem que expor o pecado. Nós, igreja, temos que resistir. Está vendo que tem alguma coisa errada no mundo? Fale, repreenda, ore, não desista. Não se conforme com o caminho que o mundo está tomando, não. Porque o caminho está seguindo um rumo terrível. E vai ser terrível para essas pessoas que ficarem aqui. Nós, igreja, não vamos passar por isso daqui. Deus vai guardar nós aqui. Só que esse povo aqui vai sofrer muito. Então ajuda essas pessoas. Quanto mais pessoas conhecerem a verdade, menos pessoas vai sofrer aqui quando Jesus voltar e trazer os juízos aqui para a terra. Vamos tomar cuidado, tá bom? Eu quero encerrar com Isaías aqui. Esse capítulo aqui de Isaías aqui é muito importante. A gente tem que estudar muito e meditar nisso e tentar praticar todos os dias isso. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que está acontecendo nos dias de hoje? Inversão de valores. O que sempre foi errado tem uma agenda agora de intolerância, de promover as coisas erradas agora. E as pessoas têm que aceitar que isso é certo. Nunca foi certo e nunca será. Não vai ser certo. Nunca vai ser certo um homem competir com mulheres. Não é justo para as mulheres. Nunca foi certo e nunca será. A fisiologia é diferente. O homem tem muito mais massa muscular, tem muito mais vantagem que a mulher. Mesmo que ele se considere uma mulher, ele nunca vai deixar de ser homem. É o corpo de homem que ele tem. Isso é prejudicial para as mulheres. Não é justo para elas. Sempre foi errado e sempre vai ser. O homem se considera uma mulher, tudo bem, a gente respeita as opiniões das pessoas. Mas não é certo competir junto com mulheres. Faça uma competição só de homens que se consideram mulheres. É o jeito mais justo vai ser justo para as pessoas que se consideram assim e vai ser justo para as mulheres. Mas pelo amor de Deus, a mulher ter que aceitar competir com um homem e dividir o vestiário com elas nunca foi certo e nunca será. Essas inversões de valores que está tomando conta desse mundo aqui, que os políticos que não temem a Deus cada vez aprovam mais leis favorecendo isso, vocês serão julgados por isso. Mas a igreja não pode se calar. Enquanto a gente tem liberdade para poder falar, vamos falar. Essas liberdades estão sendo cortadas. Muitas coisas estão sendo censuradas. Porque eles querem impor que o mal é certo, que o errado é certo. Mas nunca foi certo e nunca será. Porque sempre vai existir a palavra de Deus para mostrar o erro deles, tá bom? Só que se a igreja se calar, o mal vai se multiplicar na terra. Então não se calem.
Não deixa ensinar gênero nas escolas. Não deixa seus filhos se alimentarem dessas doutrinas de demônios, tá bom? Isso não agrada a Deus de forma alguma, tá certo? Homem é homem, mulher é mulher. Se o homem se considera mulher, isso a gente respeita. É a opinião de cada um, Deus dá o livre-arbítrio. Só que isso, perante a Bíblia, nunca é certo e nunca vai ser, tá certo? Cada um faz o que quer da sua vida. A pessoa não é obrigada a acreditar na Bíblia. Eu não quero que as pessoas acreditem obrigado na Bíblia, não. Eu quero falar o que está escrito na Bíblia e o Espírito Santo te convença do que é certo e do que é errado. Só que nós temos que orientar nossos filhos, temos que abrir a nossa boca, orientar nossos amigos, nossos familiares, que tudo isso que está se levantando falando que é bem, não é bem, é mal. Abram a boca de vocês e não permitam a inversão de valores. Está escrito aqui em Isaías. Enquanto nós somos a luz do mundo e sal da terra, façamos a nossa parte, porque é para isso que Jesus Cristo nos escolheu. Deus abençoe a vida de todos vocês. Sigam o coração de vocês. Vocês acreditam que o que está escrito aqui em Isaías é verdade? Eu acredito de toda a minha alma e todo o meu coração. Então defendam aquilo que vocês acreditam. O mal está defendendo aquilo que ele acredita. Agora, se a igreja não defender a palavra de Deus, o inimigo vai reinar bem mais rápido do que vocês imaginam. Fico alerta. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem muito, bastante, porque estamos em tempos difíceis. E a tendência é piorar. Porque está profetizado que o anticristo vai reinar na terra, né? O espírito dele já está reinando. Mas ele vai vir pessoalmente e vai governar por 7 anos. Estejam preparados. Não será fácil, mas continuem falando a verdade, porque só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo salva e só a palavra de Deus é a verdade. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.